Bem, pessoal, vamos então falar um pouco sobre distribuição de frequência. Olha só, fechamos o vídeo anterior, ainda apresentando os dados. Saímos de dados tabulados e vamos escrever agora na fórmula de distribuição de frequência, que é o 3. Pronto, tá aqui, ó, 3. E aqui você começa a organizar. Eu vou separar para vocês uma distribuição de frequência com várias classes. E vai ficar bem fácil de você interagir, ó. Deixa eu montar essa tabelinha aqui, dar um exemplo. Vamos imaginar que eu cheguei e decidi, em frente a um posto de saúde, anotar a idade de todos os pacientes, certo? E o resultado encontrado foi o seguinte: de 0 a 10, de 10 a 20, o que caracteriza a distribuição de frequência? Justamente o fato de você trabalhar com intervalos de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e de 50 a 60. Pronto, e aqui o total. Show de bola. 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Beleza. Vamos imaginar também que eu resolvi uma questão e a questão está fornecendo, o enunciado está fornecendo a seguinte frequência: 8, 17, 24, 36, 42 e 50. Pronto. Imagine a cena. Cheguei, peguei a questão de número 12. Da prova são 20 questões, na prova raciocínio lógico, para o auditor da Receita. Questão número 12. O que a questão está fornecendo? A tabela. Identifiquei que é uma distribuição de frequência, porque são 6 classes. Ao lado, ele me dá a frequência absoluta acumulada crescente. Só que para responder a questão, vamos imaginar que ele esteja solicitando a média aritmética. Eu preciso da frequência simples. O que você vai fazer? Como eu já expliquei, com dados tabulados. Você vai sair da frequência acumulada crescente e vai para a frequência absoluta simples. Como? Repete a frequência da primeira classe, 8. Porque o acumulado só tem ela, então 8. Se você tem 17, juntando a primeira com a segunda, já tem 8 na primeira, então eu posso concluir que eu tenho 9 na segunda. 8 mais 9 para dar 17. Certo. Se o 24 é o acumulado até o 30, já tenho 17. Então, ainda tenho que colocar para 24, 7. Pronto. Tiago, então quer dizer que para gerar essa coluna, é só ir subtraindo? Sim. 17 menos 8, 9. 24 menos 17, 7. 36 menos 24, 12. 42 menos 36, 6. 50 menos 42, 8. Pronto. Está aqui a nossa coluna. Tiago, para ter certeza que eu fiz tudo certo, não tem outra opção. Soma para ver se realmente bate esse 50. 8 com 9, 17, com mais 7, 24, com mais 12, 36, 42, 50. Pronto, 50. Bateu bonitinho. E se você quiser montar a frequência absoluta acumulada decrescente, tem que igualar a última classe, 8, e somando na diagonal, 8 com 6, 14, 14 com 12, 26, 26 com 7, 33, com 9, 42, com 8, 50. Pronto. Aí, ó.
Muito bom. Agora, vamos sair de frequência absoluta, que representa realmente a quantidade, e vamos para a frequência relativa, em termos percentuais. Bora. Construindo agora a tabelinha em termos percentuais. Primeira certeza, o somatório da frequência absoluta me dá o número de pessoas entrevistadas, enquanto que o somatório da frequência relativa me dá o acumulado, o total, só que em termos percentuais, 100%. Então, o primeiro passo é exatamente você descobrir a constante de proporcionalidade, ou seja, o número que faz 50 se transformar em 100. Pronto. Vou ter que multiplicar por 2. Achamos a constante de proporcionalidade. 50 para virar 100 multiplica por 2. Então, esse lado da tabela, pessoal, vai ser o primeiro lado de frequência absoluta todo multiplicado por 2, porque eu já achei a constante. Então, é só aplicar. Assim, eu posso dizer que 8 vezes 2, 16. Vou colocar aqui 16%. Normalmente, os estatísticos não colocam, porque se já é frequência relativa, a pessoa já tem a obrigação de entender que o valor é dado em termos percentuais. É como se fosse aquela figura de linguagem, um pleonasmo, uma informação desnecessária. Mas como estamos começando agora, eu vou colocando, porque aí você vai visualizando melhor. 18, 14, 24, 12 e 16. E é claro que esse somatório tem que bater exatamente o nosso 100%. Daí, sabendo a frequência simples, vamos à frequência acumulada crescente, igual à primeira classe, e vai acumulando. 16%, com mais 18, 34%, 34%, com mais 14, 48%, com 24, 72%, com mais 12, 84%, com 16, fecha o teu 100%. Se não der, já sabe, tem algum erro. Vamos agora montar a frequência relativa acumulada decrescente. Iguala, mais iguala, começando de baixo para cima. 16, igual à última classe. Soma com a diagonal, 28, porque é 16 mais 12. 28 mais 24, 52%. 52 com mais 14, 66%. Com mais 18, 84%. Com 16, bate o nosso 100%. Pronto. Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo certo. Lembrando que quando se fala de frequência acumulada crescente, você iguala o primeiro resultado. Quando você fala de frequência acumulada decrescente, você iguala o último resultado. Para construir. Com certeza, o grau de dificuldade na distribuição de frequência, na hora de construir as colunas, se absoluta ou se relativa, já foi bem menor, levando em consideração que todo esse formato foi trabalhado também em dados tabulados. Então o raciocínio é o mesmo, então você fica mais à vontade. Agora é hora de conhecer mais alguns elementos dentro da distribuição de frequência. Veja. Primeiro,
a amplitude. Amplitude H. Ou amplitude parcial. Para você achar a amplitude, basta pegar o limite superior menos o limite inferior. Pronto. Amplitude, limite superior menos limite inferior. Então me diga a amplitude parcial, que é a amplitude de cada classe. 10, 10, 10, 10, 10. Pode observar que a amplitude aqui é constante, ó, sempre amplitude 10, que é a distância entre os dois limites. Então, amplitude parcial 10. E se ele perguntasse a amplitude total da distribuição? 60. Sai de 0 até 60, amplitude total 60. Ok. Como você faz a interpretação dos dados? Em intervalos abertos ou fechado? Então, deixa eu ver aqui com vocês. Intervalos. Meus amigos, preste bastante atenção. Do jeito que eu montei a tabela, eu montei com o seguinte formato para o intervalo. O que significa que o intervalo é aberto no limite inferior. Aqui é o limite inferior. E aqui o limite superior. O intervalo é aberto, ou seja, o número que representa o limite inferior não é contado na classe, enquanto que o limite superior está fechado. Então, esse elemento é contado nessa classe. Veja. O 20 não faz parte dessa classe. O 30 sim. Então, se tem alguém com, vamos supor, 40 anos, exatamente 40 anos. Essa pessoa com 40 anos foi contada na quarta classe ou na quinta classe? Na quarta, porque o 40 está fechado. Então, o 40 é contado aqui e não é contado aqui, ó, está aberto. Para não ter perigo de contar duas vezes, ok? Então, sem o tracinho é aberto e com o tracinho é fechado. Só que pode acontecer também da apresentação ser dada assim, ó. A, B. Aí o camarada bota aqui o parêntese. Põe aqui o parêntese. E põe aqui fechado. Tá aqui. Certo? O parêntese, mais uma vez, o intervalo é aberto. O elemento não é contado nessa classe. E o colchete vai representar o intervalo fechado. Então é bom ficar de olho para saber como deve ser feita a leitura. Falta agora só um pequeno elemento, que é o ponto médio. Show de bola. Ponto médio. Massa. Beleza. Daqui a pouquinho eu chego no ponto médio. Voltando um pouquinho para a distribuição de frequência. Bem, você agora consegue, com essa história dos intervalos, sabendo se é aberto ou se é fechado, entender realmente como os dados estão sendo apresentados, não é verdade? Eu consigo saber se eu tenho um limite superior aberto, se eu tenho um limite inferior aberto ou fechado. Então, se você quiser saber, quantas pessoas eu tenho até 30 anos de idade? Então, você sabe que está contando do 0 até o 30. Então, acumulado, 24. Ou soma 8 mais 9 mais 7, ou pega o acumulado 24. Quantas pessoas eu tenho acima de 20 anos? De 20 a 60. Então, como você está pegando
a parte final é decrescente. Então, são 33 elementos, acima de 20 até os 60. Beleza. Até aqui também nenhuma novidade, tudo tranquilo. Só que nós chegamos agora num ponto, mais uma vez, mais um ponto delicado. O camarada precisa calcular a média aritmética, certo? Eu vou ter que calcular a média aritmética. Beleza, vamos calcular a média aritmética. A média, eu vou ter que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. São 50 pacientes. Eu tenho que somar a idade de todos os pacientes, 50, e dividir por 50. É a média aritmética. Eu não estou falando da média, eu estou induzindo você a pensar, a raciocinar e identificar o problema, a falha que existe na distribuição de frequência. Então vamos. Cheguei e decidi calcular a média aritmética. Beleza. Preciso da idade de todos os pacientes. Problema? Não tenho. Como os resultados? Olha a diferença. Quando você trabalha com dados tabulados, se eu te perguntasse quantas pessoas me deram como resposta número 3? 2 pessoas, ó. Quantas pessoas me deram como resposta número 2? 3 pessoas, aqui, ó. Então, você pode observar que nesse caso, a distribuição reduz o que eu tenho como detalhes. Então, na hora que você usa a distribuição de frequência, você tem uma redução acentuada no que diz respeito à riqueza de detalhes. Porque eu já não conheço mais valor pontual de nenhum elemento. Eu não conheço nenhum elemento. O que eu sei? 8 pessoas me deram como resposta um valor entre 0 e 10, incluindo 10. 9 pessoas me deram como resposta um valor entre 10 e 20, incluindo 20 e excluindo 10. 7 pessoas me deram como resposta um número entre 20 e 30, incluindo 30, mas excluindo 20. 12 pessoas me deram como resposta um número entre 30 e 40, incluindo 40 e excluindo 30. 6 pessoas me deram como resposta um número entre 40 e 50, incluindo 50 e excluindo 40. 8 pessoas me deram como resposta um número entre 50 e 60, incluindo 60 e excluindo 50. Pronto. Mas eu não sei. Quantas pessoas com 33 anos? Não sei. Quantas pessoas com 27 anos? Não sei. Eu sei 7 dentro do intervalo. Pois é. Então, poxa, como é que eu vou fazer para calcular a média aritmética se eu preciso do valor individual de cada elemento? Não tem como. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? É isso aí. Eu vou ter que criar um representante, um líder. Uma pessoa que eu posso usar, um elemento que eu posso usar como representante daquela classe. Ah, vai ter erro? Vai. Por isso que quando se fala em distribuição de frequência, se fala em valor estimado e nunca o valor realmente correto. Esse valor estimado quer dizer um valor aproximado, um valor esperado. Então, veja, de 0 a 10, o ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio? Deixa eu mostrar. O ponto médio, que é o líder, o representante de cada classe, é calculado assim. Limite inferior mais o limite superior da classe, é claro, dividindo por 2. Então, veja. 0, limite inferior, 10, limite superior. Então, soma dá 10. Dividido por 2, 5. Então, tá aqui, ó, 5. Aqui, 15. 25. 35, tá ficando um pouquinho borrado, mas aí você vai ajeitando. 35, 45 e 55. Já achei o ponto médio sem nenhum problema. Tiago, mas eu ainda não entendi a importância do ponto médio. Pois você vai entender agora. Para efeito de cálculo, o que eu estou dizendo a partir de agora? Que 8 pacientes com 5 anos de idade foram atendidos, 9 pacientes com 15 anos de idade foram atendidos, 7 pacientes com 25 anos de idade foram atendidos, 12 pacientes com 35 anos de idade foram atendidos, 6 pacientes com 45 anos de idade foram atendidos e 8 pacientes com 55 anos de idade foram atendidos. Então, para efeito de cálculo, o ponto médio representa o líder. Vai ficar realmente sendo o elemento que eu uso como sendo
o elemento daquela classe, o representante daquela classe. Então, ao calcular a média, 8 vezes 5, 9 vezes 15, 7 vezes 25, 35, 12 vezes, mesma coisa. 6 vezes 45, quer dizer que 45 apareceu 6 vezes, e 55, 8 vezes. E faz o cálculo da média. Beleza? Tá aí, o ponto médio. Amplitude, leitura do intervalo e ponto médio. Muito bom. Aqui, pessoal, a distribuição de frequência, falando exatamente tudo que eu já passei para vocês. Não tem mais nenhuma novidade. Vamos puxar para cá. Uma revisãozinha rápida sobre o que nós vimos até agora, que não foi muita coisa. Vimos até agora a parte teórica da estatística. Uma parte mais chata, eu sei, acaba ficando mais cansativa. Mas você precisa realmente conhecer e entender os dados quando forem apresentados. Então, recapitulando, a forma mais comum de apresentar os dados em forma de rol. Está aqui, ó, rol. Já mostrei que o rol rapidinho deixa de ser interessante. Quando? Quando você está trabalhando com um número muito grande de elementos. Então, o rol, que é um conjunto, fica muito difícil de entender. Dados tabulados ou dados não agrupados. No caso, nós temos a nossa tabelinha aqui, ó. Primeira coluna XI, vai de 1 até 5, e o FI, que é a frequência. O 1, 3 vezes, o 2, 4 vezes, o 3, 3 vezes, o 4, 2 vezes, e o 5, 1 vez. São 13 elementos. Beleza também? Só uma revisãozinha do que já foi visto. E o terceiro momento, com a distribuição de frequência. A distribuição de frequência, nós temos o quê? Classes. São 5 classes de amplitude 10, ó. 0 a 10. Aqui são outros exemplos que eu estou mostrando para você. 10 a 20, 20 a 30, amplitude 10. E aqui é o lado da frequência. Se você somar, o total de elementos, 30. Só que aqui, ó, dados estão agrupados. Aqui não. Agrupados em classes. Beleza. Deixa eu mostrar e falar um detalhezinho aqui bacana. Quando você estiver resolvendo uma questão de estatística, você precisa dizer assim, poxa, cara, afinal, o que ela quer? Quer média, quer moda, quer mediana, quer desvio padrão, quer variância, o que ela quer? Afinal, pronto. Nesse momento, para chegar ao resultado da questão, ou você trata como rol, os conjuntos, os elementos, ou você trata como dados tabulados, os elementos, ou você trata como distribuição e frequência dos elementos. Eu preciso tratar através de uma das três formas. Rol, dados tabulados ou distribuição e frequência. Não existe outra opção. Porém, os dados poderão ser, no caso, poderão, digamos assim, poderão chegar até suas mãos através de um outro formato que não rol, dados tabulados ou distribuição de frequência. O que pode acontecer? Você pode receber os dados ou através de um histograma, ou através de um gráfico de setores, ou até mesmo em forma de ramos e folhas. Então, onde é que eu quero chegar? Eu sei como eu vou resolver a distribuição de frequência, mas eu não sei como os dados serão apresentados. Então, eu preciso conhecer alguns cenários acima do rol das tabuladas de distribuição de frequência. Esse formato é o formato conhecido, é o formato que eu uso para bufo, matar e chegar na resposta. Só que os dados poderão aparecer assim. No caso do histograma, o histograma, pessoal, ele rapidamente se transforma em uma distribuição de frequência, onde cada coluna representa uma classe. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 classes. Se você for construir comigo, olha como é que fica. Ó. Deixa eu mostrar aqui.
classes e frequência. Primeira classe, de 0 até 10. Então, a base representa. Não sei se é aberto ou se é fechado, então fica tudo aberto, tá? Quando eu tiro de um histograma, eu deixo tudo aberto. De 0 a 10, frequência 3. De 10 a 20, frequência 4, que é a altura. 20 a 30, 3. 30 a 40, frequência 2. E de 40 a 50, frequência 1. Tá aí. Nesse caso, meu total, 13. Se você observar, a distribuição de frequência que eu gerei do histograma, vou só grifar aqui a altura, para você saber que a altura vai me dar a frequência, tá? Pronto. Observe que a distribuição é essa daqui, ó. 0 a 10, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Exatamente. Essa distribuição é aquela distribuição que eu quero, a que eu preciso para resolver a questão da prova. Só que essa distribuição, numa prova do Banco Central, por exemplo, ela não veio assim. A questão forneceu o histograma. Então, eu recebo os dados dessa maneira, através de um gráfico. Pego esse gráfico, vejo que é um histograma e lembro, o histograma se transforma em distribuição em frequência. E transforma a distribuição em frequência e a partir desse ponto eu começo a resolver pelo conhecimento já adquirido. Beleza? Show de bola! Daqui a pouquinho vamos conhecer ramos e folhas. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!